e gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para você, investidor, profissional de mercado, telespectador aqui da casa, as melhores e as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para esse bate-papo de almoço aqui da Faria Lima, trazendo os assuntos de maior relevância, trazendo gestores que você conhece, os gestores dos fundos que vocês investem e também participantes do mercado que trazem esses assuntos que estão em voga. E hoje nós vamos bater um papo sobre uma linha, um produto que é muito relevante e muitas vezes ainda é olhado quase que de maneira paralela ao mercado de capitais, que são os fundos de previdência. E para falar sobre fundos de previdência, sobre a modernização desse mercado no Brasil, ninguém melhor do que aqui o Henrique Diniz, aí Catu, um dos grandes nomes desse setor aqui no Brasil, que veio do Rio para bater esse papo conosco. Henrique, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por estar aqui no Você com Dinheiro. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado por estar aqui trocando uma ideia sobre esse assunto. Para a gente é mega relevante, é extremamente relevante e, como você falou, né, às vezes tratado como paralelo ao mercado de capitais, mas muito dentro, deveria ser muito mais inserido, né? A Previdência é um produto que está cada vez mais entrando no dia a dia, mas a gente acredita que tem muito potencial para poder alavancar ainda mais. E a gente tem a tradição aqui no programa de fazer aquelas perguntas difíceis. A gente aproveita aqui a expertise dos nossos convidados para disseminar e desmistificar alguns temas. Eu queria começar aí o programa de hoje com aquela perguntinha assim de pontapé. Previdência é investimento? Previdência, ele é mais do que investimento, né? Eu costumo falar, ele tem uma característica de investimentos em parte dele, que é a característica de acumulação, né? Quando você está acumulando dinheiro, então ele tem, hoje, dada a evolução do mercado, dada a modernização, como você citou no início, ela tem uma capacidade de gerar um investimento muito eficiente, talvez até, em alguns casos, até melhor, dados os benefícios que ele tem atrelado de tanto tributários quanto sucessórios e esse caráter previdenciário. E, além disso, ele tem benefícios que podem ser utilizados também para a fase de desacumulação, que a gente chama, né? Então, você, além de poder utilizar para acumular, para render melhor seu dinheiro, com todos os benefícios atrelados a esse produto, você ainda pode usar, tem uma possibilidade de usar para também se aposentar, para ter uma renda no final, ou, dada a flexibilidade do produto, até resgatar. Então, ela tem uma característica de investimento, sim, mas com uma conotação previdenciária agregada a ela muito positiva para o participante de previdência. Conta um pouquinho sobre essa questão do planejamento sucessório com previdência. O que o investidor tem de vantagem na hora de montar sua carteira de investimentos em ter um pedacinho ali em previdência na sucessão? Quando a gente fala de previdência, acho que teve no passado muitos mitos que a previdência tinha taxa de carregamento de entrada, de saída, e aí isso inibia talvez as características benéficas do produto, seja do ponto de vista de imposto, de você poder utilizar uma tabela regressiva, que após 10 anos chega só em 10% a alíquota de imposto, seja por não ter come cotas, seja por uma sucessão facilitada, porque tem uma característica previdenciária, e esses todos os benefícios eram inibidos por um mito de que a previdência era cara em termos de taxas, em termos de alocação de investimentos, em termos de possibilidades. Então, isso foi mudando muito ao longo do tempo e, de fato, em algum momento era um produto, de certa maneira, com altas taxas, seja por meio da taxa de carregamento, seja pela taxa de administração. E a pequena amplitude de investimentos, tudo renda fixa no passado. Então, ao longo dos anos, o mercado tem evoluído muito, aí você hoje consegue fazer um planejamento completo, ou seja, você consegue utilizar a previdência para se beneficiar desse investimento de longo prazo, com horizonte de longo prazo, que você consegue ter uma redução de imposto a pagar, e isso é bom para a economia, porque você busca uma maior poupança de longo prazo para as pessoas, e isso dá uma disciplina nas pessoas para elas dependerem eventualmente menos do Estado, e se planejarem, terem maior educação financeira. E quando a gente olha para a parte de investimentos, hoje você tem uma amplitude, a gente na Icatu hoje tem mais de 150 fundos disponíveis, desde renda fixa até multimercados e ações, exatamente para que as pessoas possam escolher nessa gama de fundos o mais adequado para o seu perfil e horizonte de prazo, e readequando ele ao longo do tempo. E fazendo isso, você consegue, de fato, fazer um planejamento financeiro, né? Uma proteção da sua expectativa de renda futura e de se planejar de uma forma eficiente e que você busque uma acumulação durante o seu ciclo de vida no início, uma acumulação maior,
e em algum momento também se planejar do poder de compra, ou seja, eu posso em algum momento converter em renda aquela reserva que eu formei ou resgatar para comprar alguma coisa ou para eventualmente receber o fluxo de renda mensal que é corrigido pela inflação. Então isso também faz uma proteção do poder aquisitivo das pessoas. Então quando você vê a Previdência utilizando o produto como um todo, ele gera uma capacidade muito grande de planejamento financeiro, muito mais do que olhar só a parcela de investimentos dele. Agora você comentou de há não muito tempo só investir assim, em Previdência via renda fixa. Um pouquinho mais de tempo para trás, Previdência assim, você ia lá no bancão e contratava uma tábua atuarial, a INPC mais 6% ao ano, e era o produto. Você não tinha escolha, né? Hoje em dia, dá para dizer que Previdência tem uma cara só? Hoje a Previdência mudou bastante, ela se modernizou, né, Felipe? Eu acho que foi um termo que você utilizou que eu gosto muito. E eu acho que a indústria demonstra isso, né? Uma indústria que em 2005 tinha 50 bilhões de reserva, hoje tem 1,2 trilhões. E crescendo, nunca teve um ano que a reserva não cresceu. Mesmo em anos de crise, anos mais difíceis, a indústria sempre cresceu. Isso mostra que ao longo do caminho, uma indústria para em muitos anos continuar crescente, ela tem que se modernizar e se adaptar ao cenário econômico e ao cenário da demanda das pessoas, né, do cliente final. Isso aconteceu na Previdência. Quando a gente olha desde 2015, mais ou menos, para cá, a legislação de investimentos tem evoluído ano após ano, a gente vê muitas leis trazendo inovações para esse mercado, as seguradoras se movimentando, e isso faz com que esse ecossistema de melhoria traga uma evolução do mercado muito grande e a gente chegar num patamar que a gente tem um produto moderno, um produto eficiente para o cliente que ele possa buscar esse planejamento, essa capacidade de se planejar para longo prazo, né? A gente fala, é um caráter previdenciário. Então é um produto que é objetivo a longo prazo em média, né? Então por isso que existe a tabela regressiva, que depois de 10 anos vira 10%, e os benefícios atrelados a esse produto evoluiu muito e deu mais capacidade do cliente entender e olhar e ter mais opções. Agora não tem uma cara só, né? Hoje você tem uma previdência eficiente, mas com uma granularidade de escolhas, de alternativas muito grande. Não, mesmo quando a gente pensa, puxa, às vezes o investidor olha e fala, não, mas eu faço minha gestão de carteira, então eu compro minhas NTNBs ali longas a cada mês, compro um pouquinho, então por que eu vou olhar para um fundo de previdência, por exemplo? Mas mesmo na construção do veículo, ainda que você comprasse um fundo de previdência só com NTNB, ainda valeria a pena fazer isso via fundo de previdência, não é isso? Bom ponto. Acho que tem dois pontos que eu acho que a previdência ela se insere muito bem para um cenário como esse que você citou. Um é que você fazer via previdência tem a eficiência fiscal, né, de você poder usar a tabela regressiva e assim, numa visão de mais longo prazo, ter menos imposto a ser pago sobre a rentabilidade. Você também tem a questão de não ter comicotas, e toda essa diferenciação e facilidade até para a sucessão, né, de não entrar em inventário e tudo mais. Mas, além disso, uma pessoa que tem essa característica de entender de mercado, de, quero fazer minha carteira, a Previdência ela tem uma característica que ela é muito diferente de outros produtos, outros instrumentos do mercado financeiro, que é o instrumento da portabilidade. Por meio dela, você pode trocar de fundo ou até de seguradora, fazendo com que, sem incidência de imposto. Então, se você tem uma carteira de longo prazo, certamente em algum momento talvez você queira ou desalocar, ou fazer uma mudança de perfil, o cenário mudou e você quer aproveitar alguma oportunidade. Via a estrutura de previdência, os fundos previdenciários, você pode migrar de estratégias a qualquer momento com uma facilidade enorme, tanto do ponto de vista operacional, quanto a não incidência de imposto. Então, quando você está em outros instrumentos, tem que resgatar aquele ativo, aí você paga o imposto, migra, compra outro, você tem efeito do custo de transação também. Então, na Previdência, você facilita muito essa dinâmica com isso. Então, esse instrumento da portabilidade, além dos benefícios embutidos na Previdência, eu diria que é um instrumento extremamente poderoso, principalmente quando você tem um horizonte de longo prazo. Porque você vai mudar a sua carteira ao longo do tempo. Principalmente quem domina mais de mercado vai mudar seu perfil, vai mudar seus objetivos, e você ter esse instrumento facilita muito. E até um viés assim, para as pessoas terem mais clareza assim, de como é benéfico para o cliente final a portabilidade, não só de você poder utilizar, é que a portabilidade também faz com que as seguradoras compitam de forma mais forte. E é bom sempre trazendo benefícios para o cliente. Então, eu acho que é uma parte até da evolução do mercado, é as seguradoras terem essa competição, porque o cliente, se não está satisfeito com você, se você não tem o melhor produto, ele pode mudar de prestador de serviço com uma facilidade extrema. Isso faz com que as seguradoras sempre melhorem o produto. Então, no final das contas, a gente vê um produto muito bom, em geral, para o cliente final. E nós da Ecatu, acho que a gente foi vanguarda nesse processo de dar mais fundos, dar mais possibilidades, melhores taxas.
e exatamente para isso. Hoje nosso portfólio é bem completo e o mais completo do mercado. Falando em taxa de administração, eu lembro que quando eu comecei a olhar para esse mercado, as taxas de administração dos fundos de previdência, de fato, eram mais pesadas do que o comum. Sem contar que eles tinham taxas específicas. Tinha taxa de entrada, taxa de saída altas, aquela taxa de carregamento, você pagava às vezes 5% na cabeça, né? Então imagina, você vai colocar 100 mil reais, você só vai aplicar de fato 95. Né? Isso tudo mudou bem nesse mercado, né? Inclusive as taxas de administração média reduziram, né? Exatamente. Eu acho que a primeira redução, assim, teve redução de taxa de administração, mas acho que uma mudança do mercado bem positiva, e para mim a origem está nessa competição maior. A Icatu foi vanguarda para identificar esse movimento, a necessidade de democratizar o acesso à previdência, de identificar que o produto poderia ser benéfico e democrático, né? Não só para clientes mais alta renda, que faziam sucessão. Na verdade, a gente queria pulverizar o produto na sociedade. Então a gente tirou a taxa de carregamento e outras seguradoras foram seguindo, porque se você não fizer, o instrumento da portabilidade vai fazer com que você perca. Então, ao fazer isso, a gente conseguiu também trazer uma dinâmica melhor em termos de redução de taxa de carregamento de entrada e de saída, que são essas taxas que incidiam antigamente. Então, hoje a gente não comercializa nenhum produto com carregamento de entrada e de saída. E quando você olha a dinâmica de fundos de taxa de administração, de fato, também caiu. Aí caiu por dois motivos: a competição e a amplitude da própria legislação em termos de investimento, poder ter e se inserir fundos multimercados, que não existiam, renda variável. A gente conseguiu mostrar os gestores que não faziam parte desse mercado, que eles olhavam para esse produto e falavam, mais do que o paralelo que você citou no início, olhavam para esse produto e falavam, não, é um passivo ruim, é um passivo complexo, não vamos entrar. E a gente fez esse trabalho de convencer os gestores que, na verdade, é um passivo muito bom, de longo prazo. Então, se você tem ações, por exemplo, ações é muito incipiente ainda no segmento de previdência. Ações é o objetivo de longo prazo, casa muito com previdência, e ainda assim está começando essa dinâmica de crescer ações, multimercados, e a gente acredita muito nessa possibilidade, e aí esses gestores se convencendo e entendendo que tinha que ser um produto competitivo, que não poderia ser um produto mais caro para ser ônus ao participante, acho que a gente conseguiu criar esse ecossistema de não ter carregamento e taxas de administrações mais eficientes, e aí o produto fica muito mais competitivo. Você falou, tem que ter uma parcela em previdência. Antes você tinha que ter uma parcela também pequena, por sucessão, para ter liquidez no inventário. Agora você pode ter uma parcela muito maior, porque você consegue replicar boa parte dos investimentos que você não fazia em previdência. Então você pode ampliar o percentual do seu portfólio em previdência. Então, o movimento, você até comentou, de ir buscar esses gestores, eu acho que vocês têm uma relacionamento, eventualmente fundos em cogestão, né, com gestores independentes que fazem esse acompanhamento do mercado e vão buscar esses mercados de maior nicho. Conta um pouquinho para a gente como é essa estratégia de fundos. Vocês têm os fundos Icatu, puro sangue, mas você tem esses fundos em parceria com outros gestores. Conta um pouquinho de como é que essa relação com esses gestores e como aí o cotista pode se beneficiar, no caso aqui o investidor em previdência pode se aproveitar dessa estratégia. Exatamente. O que aconteceu é que no passado todas as seguradoras tinham uma asset do grupo, né? A gente tem a Icatu Vanguarda, que é do grupo Icatu, e todas concentravam os investimentos, a oferta de previdência desses gestores da própria casa. Nós acreditamos no passado, foi a seguradora pioneira em fazer isso, que o modelo de plataforma aberta seria benéfico para todo mundo, inclusive para a asset do grupo, porque tornaria ela mais competitiva e ela teria que competir com todos e isso levaria ela para um outro patamar. Então, de fato, isso foi um movimento muito acertado nosso, de começar a tentar. Aí tinham dois caminhos. Primeiro, a decisão nossa de abrir a plataforma, ou seja, vou dar gestores externos, que a gente chama gestores de mercados especializados em determinados mercados de alternativa para os clientes. E a segunda é convencer eles. No passado, quando a gente olhava isso, a gente tinha que ir bater nas casas, bater nos gestores, fazer o processo de mostrar o que era esse mercado, mostrar no que a gente acreditava, para onde ele ia seguir. E isso a gente foi convencendo um ou outro, e daqui a pouco eles começaram a olhar, e hoje a gente tem mais de 100 gestores na grade. Então isso mostra que esse trabalho foi árduo, foi através de anos, mas que teve um ecossistema da gente entender que era positivo e de mostrar aos gestores e convencê-los a fazer essa parceria com a Icatu para que a gente ofertasse todos. Então, quando a gente fala de a Icatu Vanguarda, é mais uma asset disponível para o participante. Mas certamente a gente acha que ter diversas assets, e hoje temos mais de 100 na grade, é benéfico para o participante. Sempre vai ter um participante que precisa de um determinado fundo, de um determinado perfil, e aí você traz muito mais granularidade e opções de estratégias.
Agora tem multimercado, tem long bias, tem ações, tem fundos com uma certa exposição em variação cambial. Então tem toda uma gama para você, de fato, atender o cliente em todo o ciclo de vida dele. Maravilha. Quando a gente... você comentou sobre fazer essa ponte com o gestor, mas tem o lado do próprio cotista. No caso, teoricamente, o cotista, na verdade, é a seguradora. Participante do plano, né? Os participantes do plano. Isso. Exato. Exatamente. Os participantes do plano. Mas quando a gente olha para a disseminação do mercado de investimentos, uma estratégia muito forte foi também pulverizar o distribuidor, de modo a você ter lá na ponta, conversando com o cliente, alguém que estivesse mais próximo do cliente para explicar eventualmente e demonstrar um pouco do benefício de fazer a sua diversificação de carteira. Como essa dinâmica para a Previdência hoje? Onde vocês encontram, como vocês levam para o participante do plano esse tipo de discussão? Muito legal, Felipe, essa sua pergunta que acho que casa muito com o nosso modelo de negócio, no sentido de acreditar que a gente deveria ser especializado no produto. Então hoje a gente é especializado no produto e ter o melhor produto de previdência, se associar a grandes gestoras para poder fazer isso, e a nossa capacidade é treinar forças de distribuição, não é ter uma força própria. Então o que a gente tem diversos parceiros, mais de 200 parceiros, eu diria mais o canal corretor de seguros inteiro, que produzem diretamente com a gente. Então a gente desenvolveu muita tecnologia também, investiu bastante em tecnologia, porque cada canal tem sua forma de se integrar, a gente tem que dar ferramentas para municiar esses canais, seja com o melhor produto, com a melhor forma de integração e com a educação financeira, treinando eles sobre o produto de previdência. E esse casamento de distribuição com o melhor produto de uma casa seguradora especializada no produto, faz essa distribuição chegar no cliente, ofertando o melhor produto para aquele cliente. Então, quem entende da distribuição, que está focado, quem está com o cliente, que vai saber, dentro desse marketplace nosso, desse supermercado de fundos que a gente tem, pincelar o melhor para cada cliente. Então, a gente dá a melhor opção possível, as melhores alternativas. E não só de fundos, mas também de todo o papel como um todo de seguradora. E os distribuidores, os parceiros nossos, conseguem, com os clientes deles, identificar quais os melhores produtos dentro dessa dinâmica. Então, esse casamento de uma parceria de distribuição, e aí eu estou falando muito granular, isso ajuda também a gente a democratizar o acesso à Previdência. Imagina que hoje eu costumo falar assim, democratizar o acesso à Previdência, as pessoas falavam muito de baixar o ticket de entrada. 50 R$1.000, agora é 500. Eu costumo falar que, na verdade, não é só isso. Para democratizar o acesso à Previdência, você tem que chegar mais no cliente. E para ter essa capilaridade, é através de parcerias. Então, a gente tem distribuidores de todo o Brasil de diversos modelos, seja de digital até quem está fazendo proposta física, porque a gente sabe que é a realidade em algumas regiões. Então, a nossa capacidade tem que ser de o melhor produto, treinar essa força para o produto de previdência, para que ele, junto ao cliente dele, consiga identificar qual é o melhor fundo, qual é a melhor estratégia para aquele cliente dentro do portfólio da Icatu. Ele vai precisar, inclusive agora, com essa diversidade maior de alternativas, entender melhor o que ele precisa. E aí vem uma pergunta... Até porque isso gera dúvidas. Assim, a gente já viu isso em alguns canais. Alguns parceiros nossos, quando dão muita opção para o cliente, às vezes o cliente, quando é um autoatendimento, ou quando é o cliente tomando, e às vezes ele não tem tanta profundidade em mercado, esse cliente, em média, ele tem mais dificuldade de tomar decisão com mais oferta. E aí, por isso que a gente tem ofertas, às vezes, mais específicas, as ofertas mais direcionadas para o varejo e tudo mais, e ainda assim deixando o portfólio todo aberto para esses clientes. Que aí vem a provocação. Eles vêm se criando essa demanda, essa adesão pelos produtos mais vinculados à renda variável, que essa abertura de mercado veio num período que a gente está aqui com a taxa de juros de 13,65, aí foi para 13,25, 13,15, né, se for DI, e aí a gente está caindo ali de meio ponto, mas ainda é uma taxa muito alta, muito atraente. Tem gente olhando e já levando o portfólio de previdência para renda variável também? Tem aos poucos, e de fato, antes desse movimento de juros que você falou, quando os juros foi a 2 ali, né, um pouquinho antes da pandemia, e principalmente na pandemia, quando os juros foi a 2, a gente teve um movimento de resgate, mas também algumas pessoas aproveitando para começar a botar em renda variável e multimercado, saindo de uma estratégia mais conservadora, quando o juros estava muito baixo, e indo para uma estratégia de mais apetite a risco. Só que a gente teve uma mudança de cenário muito grande, uma subida de juros muito grande, muito rápida, que chegou os juros a 13,75, e isso de fato
fez um movimento de renda variável, multimercados tomaram uma arrefecida, e isso aconteceu de fato, então você vê nitidamente que os fundos multimercados, renda variável, a aversão a risco cresceu. E aí você tem um movimento normal, e é natural, a gente vê que a maturidade do investidor tem crescido, então é natural isso, mas é um movimento muito mais consciente do que eu já vi em outros momentos do passado, quando os juros variava muito rápido. E aí a gente viu um movimento das pessoas sendo mais conservadoras nisso, até foram um pouco para crédito, mas aí depois teve alguns eventos de crédito que depois foram para títulos públicos, o máximo possível, fundos pós-fixados. E agora a gente está vendo um movimento de retomada muito grande. Então, assim, a gente vê ou o dinheiro novo, ou o que tinha ido para uma estratégia mais conservadora de pós-fixado, voltando para crédito, multimercado e renda variável. E renda variável ainda é muito pequena, tem muito caminho para andar. Desse 1,2 trilhões ainda é muito pouco do que deveria ser. Bom, então esse equilíbrio vai se formando, mas a educação financeira vai dando essa proteção aos ciclos, vai suavizando os ciclos, né? Mas como é que tem sido isso? Como é que vocês têm recebido o output dessa educação financeira? Você já antecipou que o movimento está mais suave. A gente tem uma população se educando financeiramente? Eu acho que sim. A gente vê uma das formas de ver são alguns eventos que acontecem que a gente tenta entender e ver se empiricamente é o que a gente acreditava. Eu lembro no passado, quando a gente tinha fundos renda fixa mas de inflação, que tinha uma duration, às vezes, de 5 anos, ou seja, tinha volatilidade. Quando teve uma abertura de taxa lá em 2013, se não me engano, muito investidor saiu e reclamava, falou, fundo de renda fixa perdendo. Hoje em dia a gente não tem mais esse tipo de reclamação. Então isso para mim é uma evidência empírica que mudou. Outra evidência empírica muito interessante de entender o movimento do participante é a previdência, por exemplo, na pandemia. Na pandemia a economia sofreu e muitas das pessoas precisavam de liquidez. E os fundos de previdência tomaram menos resgates, nossos espelhos, por exemplo, dos 555 e alguns mais clássicos, por exemplo, crédito, eu tenho esse dado, foi 6 vezes menor do que o espelho dele de 555. Ou seja, as pessoas viram que previdência é a última reserva, até porque se eu resgatar, talvez eu tenha um efeito no imposto aqui de antecipar. Então essas variáveis empíricas ajudam muito a gente a entender que as pessoas estão ganhando mais maturidade financeira, estão se educando, e eu acho que é muito desse papel da pulverização de plataformas, de investimentos. Acho que isso ajuda muito as pessoas que estão próximas dos clientes darem essa tranquilidade nos momentos que são mais abruptos do que tomar uma decisão mais forte e mais precipitada, eventualmente. Então, eu vejo esse movimento sim. Esses são 2 cases que eu acho que são variáveis, são resultados que parecem demonstrar isso. E como é que tem sido esse crescimento, então? Como vocês, de dentro da indústria, você comentou essa evolução de 2005 para cá, como tem sido nos últimos anos esse crescimento de aportes via previdência? É um movimento, assim, tem sido muito constante, é o que eu falei. A indústria cresce ano após ano. Então, é muito constante, muito resiliente a indústria, né? Porque, de 2005 para cá, a gente está falando de vários anos que tiveram crise, outros anos de crescimento, e ainda assim a indústria sempre cresceu. Então, acho que isso mostra uma consistência e resiliência da indústria, que só acontece por aquele motivo que eu falei. Porque o mercado se adaptou, eu acho que conseguiu muito capturar esses movimentos de se antecipar e trazer um produto ainda melhor para o cliente. E produtos que continuam se modernizando, se atualizando de acordo com o cenário para atender o cliente final, eles continuam crescendo. Se não acontecesse isso, eu tenho certeza que a indústria não seria tão crescente e ainda há muito caminho pela frente de crescimento dessa indústria. Acho que a indústria é muito consistente, as pessoas estão vendo mais a previdência, está mais no dia a dia. Eu acho que a gente costuma falar assim, existem fatores que sensibilizam mais, né? As pessoas têm dúvidas de como, o que é previdência privada, o que é PGBL e VGBL. E quando a gente olha, tem alguns fatores que ajudam a botar isso no dia a dia das pessoas. A reforma da Previdência foi uma delas. Então, quando você teve todo ano após ano, discussão, reforma da Previdência, as pessoas buscaram entender alternativas ao INSS, à Previdência Pública. E a Previdência Privada, com certeza, se inseriu no dia a dia mais dessas pessoas que buscaram. Isso aumenta a educação financeira, isso aumenta a demanda pelo produto, e a gente tenta capturar isso através de um produto eficiente. Então, essa combinação desse ecossistema, acho que ajudou muito nos últimos anos. A Previdência Privada está mais no dia a dia das pessoas, e junto com essa evolução do produto. Maravilha. E também essa própria ponte, né, de você estar perto do cliente para explicar essas diferenças, ajuda, né? A gente estava até brincando logo antes aqui sobre quando você deve ir para
VG e como a própria estrutura etária da população vai mudando o que eram máximas no passado. Então a gente também precisa se atualizar e atualizar o mercado sobre essas mudanças, sobre essas evoluções, né? E quando hoje vocês têm você vê esse público chegando, esse público olha para a Previdência como um seguro ou olha para a Previdência como um investimento, essencialmente? Eu acho que nesse movimento de evolução dos fundos, evolução da estratégia de fundos, eu acho que depende muito do canal, mas começou a se olhar muito com uma possibilidade de investimentos de longo prazo, né? E eu acho que agora as pessoas que estão entrando nesse segmento estão começando a ver os outros benefícios que elas podem se apropriar da Previdência, que é esse caráter previdenciário que eu falei. Pô, eu também posso converter em renda, eu já entrei nessa indústria. Pô, legal, ainda tenho a possibilidade de converter em renda ou resgatar, aí ela já está na indústria, então é mais fácil dela entender que tem essas opções, né? Costumo falar, são opções que você tem, você pode exercer ou não. Então, isso é muito legal, que as pessoas muitas delas começaram a ver como uma possibilidade de uma eficiência de investimentos que melhorou ao longo do tempo, mas estão vendo que, pô, dá para usar mais coisa ainda. Então, mais coisas como renda, outra coisa que as pessoas, que eu acho que o que está começando a acontecer de uma maneira mais nítida na nossa visão é as pessoas combinarem produto de acumulação, de previdência privada, né, com os produtos de risco, que a gente chama de seguros. Então, pô, eu estou no início do meu ciclo de vida, o objetivo é deixar R$1 milhão para minha família, mas eu estou construindo esse 1 milhão, mas eu não posso contratar um seguro de vida hoje para fazer uma combinação que se acontecer alguma coisa hoje, e tem muitos seguros de vida que são usados em vida. Então, assim, as pessoas estão começando a olhar para as derivadas disso, e é um processo de entrar no produto. Eu acho que assim, quando a gente primeiro se assusta porque o produto tem mais decisões do que fundo. Fundo vou escolher esse ou aquele. Previdência eu tenho que escolher se é PGBL ou VGBL, tabela progressiva ou regressiva. Então isso já assusta. Mas depois que você entrou nesse produto, você entender essas variáveis, depois você vai vendo que elas têm mais benefícios a te dar. E aí eu acho que começa com esses ganhos e depois o cliente está começando a ver que ele pode fazer uma proteção mais completa. E a gente vê esse movimento nitidamente. E aí a própria conversão em renda como um instrumento de planejamento. Muita gente fala, mas poxa, eu vou montar aqui um plano de renda, eu poderia deixar num título e sacando durante o período os juros. Só que a gente não sabe se os juros vão continuar iguais, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, a surpresa, às vezes vem uma surpresa boa demais, você vive mais do que esperava e acabou com o seu acumulado, né? Então, você acaba calibrando uma série de facilidades de empurrar, de ceder a parte de conta atuarial para a seguradora. É isso, e eu costumo falar assim, o pessoal fala muito de diversificação de fundos, né? Eu costumo falar, cara, tem uma diversificação que é mais importante ainda, que é a diversificação de produtos. Você não precisa converter 100% da sua reserva em renda, mas converter uma parte, eventualmente, a gente vê clientes que fazem isso. Converter em renda para garantir pelo menos meu plano de saúde até o final da vida. Ou para a faculdade do meu filho, quero segregar esse, já vou pagando em renda aqui por prazo certo. Então, existem formas de você se planejar, de usar cada parte desse instrumento. Você pode ainda ficar acumulando, isso tudo em vida ainda, posso converter uma parte em renda e ainda acumular uma outra parte. E essa parte aqui é para um objetivo específico, ou para dar uma garantia específica. Eu posso adicionar um seguro de vida. Então essas composições, diversificação de produtos, na minha visão, agrega muito ao portfólio da pessoa, porque não é só uma a diversificação de fundos, acho que muita gente ouve falar muito isso. Só que aqui, eu acho antes disso, tem uma diversificação de produtos que você pode fazer para dar um planejamento financeiro mais completo, né? Não olhar só para quanto que vai ser a rentabilidade da sua carteira, mas sim quais são os seus objetivos e como atendê-los. E fazer esse casamento de prazos e demandas, né? Inclusive as demandas que são incertas. Aí você já casa ativo e passivo. Exatamente. É o que a seguradora sempre faz, de casar ativo e passivo. A gente dá uma facilidade, porque o que você falou é verdade. Posso resgatar todo mês. Mas será que o cliente tem essa expertise? Será que o cliente, tem essa disciplina? Será que não é melhor dar um instrumento que é eficiente para ele, que faça isso? E que eventualmente tenha outros benefícios que a gente tem que começar a olhar, benefício de sucessão. A gente tem rendas vitalícias, por exemplo, são reversíveis ao beneficiário. É uma forma de você escolher como se dá a sua sucessão, eventualmente. Imagina que eu quero que um filho meu não receba tudo que eu tenho de uma vez só. Então você pode ter uma parte que é renda e naquele beneficiário ele receber em renda uma parte. Exatamente para você ter a segurança que esse dinheiro vai ter uma longevidade. Então tudo isso ajuda a contribuir nesse diversificação de portfólio e eu nunca acho.
bota tudo num lado ou outro. Não, as coisas são muito mais complexas que isso. É uma diversificação de portfólio de acordo com o perfil de cada um e o objetivo. Maravilha, estamos batendo esse papo aqui com o Henrique Diniz, diretor de Previdência da Icatu, sobre o mercado de previdência, sobre o mercado de fundos previdenciários, como isso pode ajudar aí o investidor a compor seu planejamento patrimonial e, eventualmente, também um pedacinho de planejamento sucessório, compreender a sua carteira e usar esse produto, esse veículo, como um caminho de otimização também. Agora nós vamos para um breve intervalo, você sabe que o intervalo aqui é rapidinho, fique por aí que a gente já volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Henrique Diniz, aqui, diretor de Previdência da Icatu, sobre Previdência, sobre fundos de Previdência, sobre esse mercado, sobre, naturalmente, o mercado previdenciário como um todo. Inclusive novidades, o que pode estar por vir, o que a gente pode trazer de produtos novos aí no horizonte bacana de tempo aqui para o Brasil. E, naturalmente, nada melhor que bater um papo desses com quem está formando esse mercado, a Icatu aí que vem com perdão do trocadilho, a Icatu que vem na vanguarda desse mercado aqui previdenciário no Brasil. E vocês hoje olham também para fundos exclusivos de previdência? A gente tem, tecnicamente, todo fundo de previdência é exclusivo, né? Mas o que a gente olha de fato é que a gente tem alguns canais de clientes que capitalizaram em vida seu seguro de vida. Eu costumo falar, o VGBL você capitalizou em vida seu seguro de vida. Tanto é que o nome dele é Vida Gerador de Benefício Livre. Então essas pessoas às vezes acumularam dinheiro, foram acumulando dentro às vezes até do VGBL e conseguiram constituir de certa forma sua proteção. E aí sim, algumas pessoas querem uma estratégia mais customizada de investimentos e tudo mais. Então a gente deixa exclusivo para aquela família, ou aquele grupo familiar, sim, alguns produtos, até às vezes para facilitar planejamento sucessório, de como vai se dar a sucessão, se é renda ou se vai ser outro instrumento, ou se vai ser pagamento único. Então a gente costuma também atuar nesse nicho. É um pouco do que eu falei, né? A gente gosta de democratização da Previdência, mas chegar em todos os públicos. A gente é muito pulverizado em canais. Então a gente atende desde da pessoa que conseguiu capitalizar em vida, fazer sua proteção em vida do seu seguro, né,
até a pessoa que está começando a poupar. E a gente dá acesso a tickets baixos e canais mais pulverizados possíveis para chegar, de fato, nesse cliente. Então, a gente gosta de atender a todos os clientes para que eles usufruam dos benefícios da Previdência. Não, maravilha, que a gente às vezes pensa a Previdência, justamente pela Previdência ter o caráter o caráter atuarial do seguro, de planejamento, e a gente pensa muito em restrição de renda, mas muitas vezes a gente conversa muito com multifamily offices e vem essa demanda também do cliente de maior renda por ter esse instrumento justamente pelas vantagens complementares que você colocou. Exatamente. Eu acho que todo mundo, independente e não é só volume, né, financeiro, é muito mais que é o objetivo utilizar o caráter previdenciário, que é aquele caráter de longo prazo, tem um objetivo de longo prazo, poupar no longo prazo e utilizar eventualmente renda ou não resgatar, mas por um objetivo de mais médio e longo prazo, eu acho que esse produto é extremamente aderente. Tá? Principalmente o V, quando é mais alto, quando a pessoa já utilizou o máximo do PGBL, que é os 12% da renda bruta anual tributável. Então, a gente acredita muito que o VGBL também funciona em todos os canais, a gente quer atender a todos e de uma forma que o que a gente não quer é só ter produtos diferenciados. Quando a gente vai nos canais, mesmo esses fundos mais exclusivos, você encontra fundos para o varejo, distribuição em geral, muito similares, mais uma questão de customização da gestão do que uma questão de custo. Então, a gente tentou equalizar para os canais um acesso democrático e um acesso eficiente para todos os canais. E como é o uso, você comentou, né, do VGBL, que tem sido, especialmente para famílias de maior renda, que já consumiram os 12,5% da renda reversível, né, na sua declaração, o VGBL vem muito forte. O que o investidor tem que se atentar na hora de fazer essa seleção de veículo, né, via V ou via PGBL? É muito importante. Acho que as decisões de PGBL ou VGBL e tabela progressiva ou regressiva são muito importantes de acordo com o seu objetivo. Então, e tem pessoas, assim, por isso que uma venda próxima, uma venda entendendo o cliente, ela é extremamente importante para identificar o que é o correto para o cliente, porque um erro desse pode gerar um ônus grande para o participante. Imagina que a pessoa não tem renda bruta anual tributável e bota num PGBL. Ela não vai abater do imposto de renda dela e no final, no resgate, ela vai pagar imposto. Poxa, seria um grande ônus para o participante. Então, quando a gente fala de educação financeira, seja para o cliente final, seja para nossas forças de distribuição, nossos parceiros, a gente atua muito em cima para que a gente possa ter uma venda correta para que isso não aconteça, porque o ônus vai acontecer anos depois e não tem reversão. Aí o inverso vale para o VGBL. O inverso não, até o mesmo, né? O VGBL também. Eu tinha até 12% para bater no PGBL. Fiz um VGBL, eu não me apropriei do benefício real maior que eu poderia ter via o PGBL. Então é muito importante identificar o participante e o horizonte de prazo, quando a gente fala de tabela. A tabela regressiva, ela começa em 35% de imposto. E ela vai caindo até chegar em 10% em 10 anos. Se o seu horizonte de prazo não é acima de 10 anos, você não deveria utilizar essa tabela, e aí um erro disso pode também acarretar mais imposto pago. Então isso é muito importante, essas decisões, ter o papel de algum profissional perto, para quem não entende muito, ou estudar bastante quais são as características e os benefícios para cada um. Então depende. Para mim, a pessoa pode ter um P e um V. O P até um limite e um V para quem vai fazer adicional ou para quem não faz a declaração completa, que é onde se apropria do PGBL. Mas se não fizer esse estudo, não tiver essa clareza e a distribuição não tiver identificando no cliente qual é a capacidade, é um erro que pode acarretar um ônus relevante para o cliente no futuro. O pior é que é no futuro, né? Então, depois de muito tempo você vê esse erro, é um erro que é potencializado muito. E aí você não tem como se reajustar mais, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu acho que papéis de fóruns como esse, que a gente está trazendo informação, debate de previdência privada, que se você olhar anos atrás era raro, ajudam muito as pessoas a terem mais clareza. Às vezes não precisa nem ter profundidade da técnica, mas pelo menos ela já vai saber que tem que olhar algumas variáveis, do que simplesmente botar num determinado produto com escolhas que podem ser erradas para o futuro dela. A gente conversou bastante no primeiro bloco sobre as mudanças nessa indústria, a modernização, mas tem algumas mudanças essenciais de característica, né? Usualmente, a previdência era vista no passado como conversão em renda. O que eu tenho escutado, mas eu queria que você confirmasse, é que cada vez mais tem se migrado para um modelo de resgate total, ao invés de carregar ali digamos, a sua renda transformada.
Como essa percepção está correta? Vocês têm visto essa mudança de perfil? E se essa mudança faz sentido também? É uma mudança até de produtos no segmento de previdência. Quando a gente olha no passado, a previdência foi muito comercializada os planos tradicionais, que era aquela contribuição mensal que se fazia para ter uma renda necessariamente. Então, é um produto muito mais, digamos assim, engessado, no sentido de contribuição mensal, você tinha já um contrato dizendo qual era a remuneração que você ia receber. O mercado tendeu para outro caminho, que são os planos de PGBL e VGBL, no qual, na fase de acumulação, que a gente chama, na fase que você está poupando e rentabilizando seu dinheiro, você tem toda a flexibilidade possível para migrar de planos, migrar de fundos, para dar exatamente a capacidade de você se adaptar a qualquer cenário. E aí, com isso, ter mais eficiência e de acordo com o cenário macroeconômico que está acontecendo. Após isso, você ainda tem a opção de renda. Então, você pode converter em renda ou pode resgatar. Hoje, muita gente ainda usa o instrumento do resgate, né? Porque, cheguei naquele objetivo, ainda resgato. Eu acho que o que vai acontecer no Brasil, a gente vê um cenário lá de fora que é muito mais forte, é que as rendas são muito mais utilizadas, porque hoje, às vezes, falta até informação para as pessoas utilizarem a renda. É o que eu falei do caminho do produto. Primeiro a gente foi melhorando a parte de investimentos, depois foi melhorando a estrutura de distribuição, melhorando informação para chegar a mais clientes. Agora que o cliente acho que vai começar a olhar essas opções de utilizar a previdência na sua essência. E aí, para mim, a renda se insere muito como uma opção. Óbvio que às vezes você precisa de uma liquidez, às vezes você precisa de uma determinada situação, de atingir um determinado objetivo, mas a renda certamente vai ser um instrumento que eu acho que vai evoluir bastante, mas dentro desse contexto novo, de flexibilidade do produto. E quando comentou, né, de olhar para o mercado no exterior, de como esses produtos já mais maduros avançaram, e o que dá para pensar ali de novidade? O que vocês estão olhando no mercado global que a gente ainda não tem aqui no Brasil, que dá para pensar em evolução para os nossos produtos? Acho que tem muito, assim, trazendo esse caráter mais de atuarial, que você falou, né, de um estudo mais atuarial, a gente vê muitos produtos lá fora que podem ser adaptados no Brasil, óbvio que tem evoluções de legislações que tem que acontecer, que estão, algumas delas já estão em discussões, mas tem um caminho até se consolidarem. Você vê alguns produtos como hipoteca reversa lá fora, que é um produto interessante para pessoas que têm seu imóvel poderem eventualmente alienar esse imóvel, mas terem uma renda e continuarem morando nele até o fim da vida. Então isso pode ser um produto que eu acho que tem uma aderência para uma determinada parcela do Brasil. Produtos de saúde, né, combinado a renda com saúde, você poder converter em renda, mas para quitar o plano de saúde. Eu falei de uma forma no início no primeiro bloco, de que dá para você fazer esse planejamento já, né? Tentar fazer isso, só que a gente sabe que plano de saúde, o reajuste não é tão claro. A renda reajusta pela inflação IPCA. O plano de saúde tem um outro tipo de reajuste, é óbvio que você tem que fazer uma gordurinha para tentar planejar isso, mas talvez um produto já casado disso também tenha uma aderência bem interessante. Então a gente vê a evolução, mas a gente já vê, mas eu acho que tem acontecido muita, eu acho que o órgão regulador de seguros tem evoluído muito, e até leis, para trazer evoluções para esse segmento. Acho que a gente a gente fala muito de previdência individual, né? PGBL, VGBL é individual, mas a gente atua muito no empresarial, que também é um fator muito legal de estar nas empresas. Você não só poupar individualmente o que você quer aportar, mas parte do seu salário a empresa já contribuía. A gente tem uma evolução agora que saiu uma lei recente, que é sobre crédito com colateral em previdência, você poder bloquear essa reserva de previdência para ter uma taxa de juros mais aderente. É um ativo extremamente líquido para ser um colateral de empréstimo, né? Para um empréstimo às vezes de curto prazo. Às vezes você está chegando na tabela de 10%, você tem que resgatar na regressiva. Putz, talvez tomar um empréstimo seja mais eficiente. Então, o mercado tem evoluído para isso, a gente já tem produto para isso também preparado. Então, tudo isso tem acontecido, é um mercado bastante interessante, é um mercado muito moderno. Eu acho que a palavra que você usou no primeiro bloco eu gosto muito, porque as pessoas veem como seguros uma coisa antiga, clássica. E, na verdade, seguros, previdência é um produto extremamente moderno. E se você comparar com investimentos, está ali com uma competitividade muito alta. Tem muito fôlego, tem muita inovação, discussões importantes nesse mercado, né? E nessa linha, olhando aqui para o Brasil, o que a gente tem visto e o que pode vir a ser essa locomotiva para crescimento de previdência no Brasil? Eu acho que é mais difusão das informações, o crescimento que já ocorre, né? Uma indústria que cresce
talvez em média, acho que nos últimos anos, 20% ao ano. Então não tem como falar que já não cresce. Então, assim, já é uma indústria muito crescente. Eu acho que o Previdência Empresarial é um dos vetores que pode dar uma derivada ainda maior. Acho que as empresas cada vez mais têm entendido a necessidade de dar isso para o colaborador como um benefício. E no individual, eu acho que a difusão de informação é as pessoas entenderem que esse produto está eficiente e poderem alocar cada vez, para quem já tem investimentos, portfólio, alocar um portfólio, aumentar seu portfólio em previdência, e para quem não tem ainda, começar a testar esse produto. Certamente vai começar a testar e depois vai botar mais. Tudo começa em teste, né? Você bota R$100 ali, pô, funciona aqui, ó, tá rentabilizando. Agora daqui a pouco você aumenta a sua contribuição e assim por diante vai aumentando até você ter de fato ver que aquele produto, você entender o produto e ver o que ele é eficiente para você. E quando vocês como empresa, né, e Icatu olhando para esse mercado, ainda a principal via de crescimento é o próprio crescimento de mercado ou essa abertura em segmentos que já estavam eventualmente absorvidos por outros players, grandes bancos e assim por diante? Eu acho que a difusão da distribuição também ajuda bastante nisso, porque traz uma dinâmica nova, essas novas plataformas estão vendo a Previdência como, de fato, um produto completo, o corretor de seguros também. Então, todas as forças de vendas, cada vez mais, assim como a gente fala de uma maior maturidade do cliente final, também há uma maior maturidade da força de vendas, da distribuição, entendendo o quanto esse produto é agregador. Então, isso acho que está cada vez mais difundido. E aí, naturalmente, você aumenta a derivada de previdência, de crescimento, porque as pessoas começam a olhar, pô, esse produto é bom, eu vou reter mais meu cliente. E não olhar para, às vezes, um objetivo de curto prazo. Falar, pô, aqui eu crio relacionamento de longo prazo. E aí é bom para o distribuidor, é bom para o cliente e bom para todo mundo ter um produto eficiente como esse. E a figura do distribuidor, por exemplo, se eu tenho um escritório de assessoria de investimentos, eu posso distribuir previdência também ou só o corretor de seguros? Hoje a gente distribui através das plataformas para todas essas camadas, então tem todo mundo, óbvio que há evoluções em legislação de como é essa distribuição e tudo mais, mas hoje a gente consegue ter uma pulverização de distribuição de estar nas grandes plataformas, de estar no canal corretor de seguros, de estar todo mundo que consegue trazer uma visibilidade para o produto e falar do produto, mas para isso necessita treinar também, né? Então não é só dar o produto e falar venda. Tem um dever fiduciário muito grande da seguradora de treinar essa força de vendas, porque senão vai vender errado, e aí vendendo errado o problema para a seguradora vai ser maior do que para esse distribuidor que eventualmente perdeu o relacionamento com o cliente, alguma coisa assim. Então a gente treina muito e está diversificado em canais. E nessa diversificação em canais vem de novo o ponto do treinamento, né? Porque eventualmente nesse canal diverso ele ainda não estava acostumado a vender esse tipo de produto, né? Exatamente, acho que eu vejo assim, falando das plataformas de investimentos, né? Então elas começaram olhando para investimentos, aí algumas delas começaram a olhar para previdência e ver que esse criava relacionamento de longo prazo e talvez fosse até mais fácil trazer essa reserva de algumas previdências que estivessem ineficientes, dadas o instrumento da portabilidade, de começar a aprender. Então, combinou previdência com investimentos, ficaram muito associadas. E eu vejo um caminho que está crescente de não olhar só para isso, olhar para seguros, olhar para outros produtos que criam o portfólio do cliente. Ou seja, você atuar no planejamento financeiro global desse cliente, não atuar somente na rentabilidade, né? Investimentos, performance, até porque é um relacionamento perigoso se você olha só para essa variável, né? Amanhã o fundo caiu 5% no mês, o cliente talvez não entenda isso e você perde o relacionamento. Quando você cria um planejamento financeiro global, entendendo o cliente, dando os produtos que ele necessita de fato no longo prazo, eu acho que o relacionamento fica muito consistente e um relacionamento muito duradouro das duas partes e todo mundo ganha. E quando você estava comentando sobre a adesão e a aderência de produtos, uma curiosidade que eu tenho a respeito desse mercado
é quando você consegue justamente trabalhar e desenvolver a base. Então você traz o cliente, por exemplo, para fundos previdenciários e depois complementa com um seguro de vida que fecha aquele gap entre o que ele gostaria de deixar. Exato. E o que ele já tem. Como funciona essa dinâmica? Como funciona essa nutrição da base dos clientes? É isso. É desafiador porque são produtos talvez um pouco diferentes, né? Você dá uma complexidade maior. Você está entendendo de fundos, aí você vai entender de previdência, que tem mais variáveis, aí depois você vai para seguros. Isso é através de treinamento, informação, para a força de vendas principalmente. E depois isso naturalmente vai chegar no cliente também. E isso de fato é um desafio, mas eu vejo que as pessoas estão entendendo que isso cria uma dinâmica diferente com o cliente. E quando você fala desse tipo de produto, seguro de vida, previdência, talvez o cliente até se abra mais para explicar a vida financeira, os objetivos dele, do que olhar só investimentos. E aí você consegue, de fato, fazer até um planejamento e até, às vezes, readequar a carteira de investimentos daquele cliente. Porque você está vendo, na verdade, o objetivo dele é diferente do que eu estava imaginando. Talvez essa carteira aqui deveria ser mais conservadora ou mais arrojada. Então, eu vejo que esse caminho está acontecendo e, ao mesmo tempo, acho que as pessoas estão vendo que isso cria uma relação diferente e até uma abertura maior para entender melhor o cliente. Vocês conseguem observar, vocês têm instrumentos dentro da seguradora para gerar os insumos, os outputs para a força de vendas? Ou o cliente a informação do cliente ainda fica muito presa no distribuidor lá na ponta? A gente tem outputs, a gente tem dados, a gente trabalha muito dados, acho que dados é uma coisa que a gente investe bastante tempo. Eu falei inicialmente que a gente investe em tecnologia, isso insere tanto ferramentas, plataforma, quanto dados, que é uma questão bem relevante para a gente entender o cliente, mas e cada canal poder usufruir desses dados. Então, cada parceiro nosso pode ter acesso a esses dados. Óbvio que alguns fazem esse trabalho, mas tem outros que não tem talvez uma consolidação e uma inteligência que a gente vai gerando. Então, isso a gente trabalha bastante para poder entender o cliente, a dinâmica desse cliente, cliente mais novo que está entrando, cliente mais numa idade mais avançada, o cliente está fazendo interseção de produtos ou não. É nesses dados que a gente consegue identificar e fica nítido essa evolução do cliente, se preocupando mais cedo do cliente, contratando também seguro de vida, fazendo essa composição e planejamento mais amplo, digamos assim. A gente está caminhando para os minutos finais. Eu queria puxar um pouquinho com você, eu não queria deixar de passar nesse programa um pouquinho da história da Icatu, como ela começou e como ela chegou a ser o que é hoje, que é uma história muito interessante que eu acho que nem todos os nossos espectadores conhecem essa história ainda. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. A Icatu é uma seguradora independente, né, 100% capital nacional, é uma empresa com uma holding familiar, então da família Almeida Braga, que está nesse segmento há muitos anos, desde 1930, então a família já atua através do Braguinha, e hoje a Icatu Seguros, que foi fundada pela família, ela já tem mais de 30 anos, atuando especificamente em 3 vertentes: vida, previdência, capitalização e investimentos. Porque são produtos que a gente entende que são produtos financeiros, produtos que a gente consegue entender, se especializar e conseguir focar e dar velocidade para entregar o melhor produto para o cliente final. Ou seja, ser especializado tem um vetor muito importante para a gente poder conseguir sempre estar na vanguarda das entregas, vanguarda do produto. E ser uma empresa 100% capital nacional, uma holding familiar, ajuda muito no processo decisório também. Então, é uma família que está há muitos anos nesse segmento, ajuda muito a construir a cultura de seguros do Brasil, e a Icatu, acho que leva essa cultura muito forte. Inclusive, e vocês têm também o braço de gestão com a Icatu Vanguarda. Exatamente, o braço de gestão, que é essa parte de investimentos, que para a Previdência é uma das gestoras, mas também tem o braço de gestão que é distribuído também em fundos 555, com muita a característica de entender o mercado segurador também, o que é bom. O que você falou de casamento de ativo e passivo, toda essa expertise há ali, e casamento de ativo e passivo há para a seguradora, mas há para as pessoas também. As pessoas também têm que se planejar, saber seus passivos e quando vai casar, quando vai conseguir cobrir aquelas obrigações. Exatamente. A gestão de investimento passa por um tema que eu acredito que é fundamental, que é autoconhecimento. Sim. Não só autoconhecimento no sentido que é usualmente difundido, de conhecer o seu processo de tomada de decisão, mas inclusive conhecer os seus planejamentos. Planejamento familiar, de quando eu vou querer ter um filho, se eu estou buscando me casar ou não.
por quanto tempo eu pretendo viver? Essa é a parte mais difícil de ponderar, né? Quem vem de seguro de vida sabe bem como é que é a conversa quando chega nesse assunto, mas é super importante se conhecer e aí ter um parceiro que está próximo, ter esse diálogo é fundamental. E quem quiser acompanhar vocês, quem quiser, eu sei que vocês produzem uma série de conteúdos super interessantes, você comentou aqui ao longo de todo o programa sobre esse treinamento de parceiros, vocês têm um conteúdo super rico, também disponível para o público aberto. Então, quem quiser acompanhar esse conteúdo, quem quiser acompanhar a Icatu e, sobretudo, quem quiser comprar lá os fundos de previdência com vocês, quais canais podem utilizar? Para comprar os conteúdos, as redes sociais da Icatu. YouTube, a gente tem muitos vídeos tratando um pouco de previdência, explicando um pouco mais. Acho que isso daí é um dos vetores bem importantes. E para quem quiser eventualmente contratar os produtos, acho que é através dos nossos parceiros, corretores e parceiros que estão bem difundidos aí. Às vezes acho que as pessoas nem sabem, às vezes estão contratando o seguro de vida da Icatu ou uma previdência, mas certamente a gente penetra muito nos parceiros. Procure a sua plataforma, o seu corretor, que certamente vai ter o produto da Icatu e demande o produto da Icatu. E no site de vocês é para encontrar lá a lista de parceiros para antecipar o trabalho? Acho que no site não, mas procure o seu corretor e parceiro, que acho que a gente vai ter. Maravilha, Henrique. Queria agradecer imensamente aqui sua participação. Acho que foi um bate-papo muito esclarecedor, muito valioso pelo tema. Eu acho que falta um pouquinho desse entendimento. As pessoas, quando foram buscar entendimento sobre ativos de investimento, acabam indo pelo caminho de maior risco. Então, não por acaso tem mais investidores em criptoativos, por exemplo, que em bolsa, né? Tem esse apetite por aventura, né? E acabam chegando só depois em produtos mais estruturados como a previdência que não só como os produtos individualmente, mas como veículo, tem uma série de benefícios e que é super bacana poder disseminar um pouco disso, ensinar um pouco para a nossa audiência, e ninguém melhor para ensinar sobre previdência que você. Você fala um ponto vital assim, na previdência, é longo prazo, né? Às vezes a gente quer retorno de curto prazo, do ser humano essa ânsia e eventualmente isso às vezes acaba gerando um ônus. Então o que a gente pensa com previdência é ter um produto que no longo prazo consiga nos levar a ter uma proteção financeira maior, a ter uma proteção da nossa qualidade de vida, a proteção do nosso poder de compra e consiga nos trazer e nos levar aos objetivos que a gente tem. Então, seja de aposentadoria, seja outros de pagar a faculdade dos filhos, tudo no longo prazo. O efeito do longo prazo é muito benéfico. Então, a Previdência casa muito com isso. Maravilha, muito obrigado mais uma vez, Henrique. Muito obrigado a Icatu por ceder aqui a participação do Henrique. A gente finalmente conseguiu trazê-lo. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, justamente com essa missão de trazer para vocês, investidores, as notícias, as informações que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer a partir das cabeças que fazem esse mercado, para que você saia daqui cada dia um investidor um pouquinho melhor. Nós vamos ficando por aqui com você com Dinheiro de hoje. Se você quiser visitar e saber um pouco mais sobre as soluções da Com Dinheiro, visite www.comdinheiro.com.br e deixe também seu comentário, seu feedback, sua avaliação sobre o programa lá em contato@comdinheiro.com.br. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência. Até amanhã, nesse mesmo horário. PNC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos